Irmãos, nós vamos ler e recebemos vocês com muita alegria, os daqui, os de casa, que nos acompanham pela internet. Que Deus continue abençoando sua vida. Nós vamos ler um texto muito especial, livro dos Juízes, capítulo de número 2, versos 9 ao 11. Juízes 2, 9 ao 11. O texto diz assim: sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e a outra geração após eles. E se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Que eu diminua e o Senhor cresça. O livro de Josué, de Juízes, ele faz uma junção com o livro do Josué. Ambos muito na mesma época, na mesma jornada. Então, quando nós lemos o livro de Juízes e nós temos um panorama, e eu quero fazer com os irmãos aqui esse panorama, ainda que de modo rápido, sucinto, nós encontramos um livro muito difícil, muito difícil. Mas a função da igreja é expor ao seu povo as verdades da palavra de Deus, independente delas serem difíceis ou não. E por que esse livro é difícil? Eu vou fazer rapidamente um panorama para o nosso entendimento nesse livro tão rico e cheio de ensinamentos para todos nós. Esse período da história da humanidade é um período vivido no que nós chamamos o tripé do mal. É uma época de desobediência, é uma época de idolatria e é uma época de decadência moral. Desobediência é uma época de idolatria e é uma época de decadência moral. O ano era aproximadamente 1372 antes de Cristo. Uma época que a Terra está vivendo um período de transição, tudo muito incerto. A transição acontece da seguinte maneira: do lado de Israel, Josué está deixando o legado. Josué está morrendo, sendo enterrado, sendo sepultado, como lemos no versículo de número 9. Josué está morrendo e está sepultado, junto com ele toda a liderança do seu tempo. É o findar de uma era do lado de Israel. Do lado do mundo, politicamente falando, nós temos a Assíria e a Babilônia, muito fortes como reinos, mas ainda não como império. Então nós temos a Síria querendo crescer um pouco mais do que a Babilônia, e a Babilônia também se tornando uma nação grande e poderosa, mas não como império ainda mundial. Do lado do mundo, politicamente falando,
Ainda do lado do mundo, politicamente, nós temos o Egito, que acabara de ser. Aí nós temos aproximadamente 50 anos depois que o povo saiu do Egito, depois que a terra foi dada a Josué. Nós temos então o Egito, 50 anos tentando se reerguer daquela crise que Deus deixara a partir da saída do povo hebreu do Egito. Então nós temos o Egito querendo se reafirmar como nação, mas não consegue tão fácil. Nós temos a Síria, uma grande nação, e nós temos a Babilônia também, uma grande nação, as duas disputando o primeiro lugar mundial. Obviamente, mais tarde, a Síria vence a Babilônia e se torna, portanto, o Império Mundial. Do lado de Israel, Josué está deixando de existir, a liderança de Josué está deixando de existir. Os filhos de Israel, como a Bíblia nos chama aí, eles estão se organizando em o que nós chamamos de federações tribais. É uma federação tribal. Cada líder tribal de uma das 12 tribos de Israel estão se organizando para viver a sua vida na nova terra agora que eles possuíram sob a liderança de Josué. Moisés havia sido levado e Josué agora lidera esse povo, depois Josué morre e essas 12 tribos estão vivendo nesse mundo. É nesse período da história que o livro de Juízes for escrito. É claro que nós estamos falando desse trecho em especial em 1372 a.C., mas o livro tem vários outros anos. O livro de Juízes começa com a morte de Josué e ele termina com o nascimento de Samuel, do profeta Samuel. E ele narra a história, pelo menos, de 12 juízes. Por isso que o nome do livro chama-se Juízes. Não sabemos ao certo quem ainda o escrevera. O fato é que esses 12 juízes não podem ser vistos como juízes do nosso tempo. Eles eram homens, a maioria desses juízes, a maioria deles foi completamente obstinada a Deus. Eu diria para os irmãos que quase na totalidade dos 12. Nós temos aí Gideão, nós temos Jefité. Jefité era por assim dizer, como é que eu posso dizer que Jefité era, para você entender o que eram juízes? Jefité era um gangster. Ele era um gangster. Ele vivia nas montanhas, fez um grupo em torno de si e se tornou um líder tribal e matou muita gente. Gideão entra para a história também, terminando a sua jornada de juízes, fazendo uma imagem, a adoração a ele mesmo. Débora surge no cenário que os homens estão completamente covardes. E você tem também um dos juízes aí, que foi um assassino brutal, o Eude, e depois o próprio Sansão foi um dos juízes que só queria saber de mulheres estrangeiras, e mulheres fora do arraial. Então nós não encontramos juízes, homens assim, que eram tementes. E por que esses juízes? Bom, eles eram líderes, mais tarde eles se tornaram chamados de líderes para guerrear, para levar o povo, para liderar o povo num propósito. O próprio livro de Juízes vai dizer que Deus, com o seu Espírito Santo, algumas vezes usou esses juízes para um propósito de Deus. E no texto nós entendemos que não por Deus ter usado com seu Espírito Santo esses líderes, Deus apoiava o que eles faziam antes de Deus o chamá-lo e depois que Deus o abandonou, os abandonou por conta das práticas fora da palavra de Deus. Então, enquanto eles estavam servindo ao Senhor, o Espírito de Deus os usava com o propósito de levar o povo a um determinado
êxito, sobretudo êxito no aspecto político, não no aspecto espiritual, mas no político. Eles queriam vencer, eles queriam conquistar, e Deus foi dando a eles essas conquistas de acordo com a liderança dessas 12 lideranças, incluindo a Débora, que fora uma dessas, que foi uma juíza entre eles. O cenário difícil de desobediência, de idolatria e de decadência moral não era apenas esse período para o povo de Israel, mas era o período para o mundo. O mundo estava vivendo essa bagunça, esse negócio terrível. Nós encontramos algumas expressões que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas, é muito importante eu mostrar isso aos irmãos, Josué 17, verso 6. Josué 17, verso 6, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Juízes 18, verso 1, ele diz: naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos Danitas, que é a tribo de Dan, dos Danitas, buscava para si herança em que habitar. Portanto, até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído, por sorte, a herança. Então, isso é uma briga tribal entre as tribos. É quase que uma guerra civil, um negócio fora do comum. Juízes 19, verso 1 diz: naqueles dias em que não havia rei em Israel. Então, não havia rei em Israel. E Juízes 21, verso 25, o texto diz: naqueles dias não havia rei em Israel. E ele termina o livro dizendo essa frase, é o último versículo do livro: e cada um fazia o que achava mais reto. Pois bem, diante desse cenário de não havia rei em Israel, por que isso? Porque é uma informação muito importante. Quando você lê Juízes, capítulo 1, versículo 21, Juízes 1, 21, veja que coisa, Juízes 1, 21. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Isso é um problema, começou aí o problema. Os filhos de Benjamim, da tribo de Benjamim, de uma das tribos, não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. A terra que Deus havia dado ao povo quando saiu do Egito e entra na terra prometida, chamada terra de Canaã, agora lida-se como terra de Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim, habitam juntos com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Obviamente que até o dia que o livro fora escrito. Essa informação nos diz que os jebuseus só foram expulsos de Jerusalém depois que Davi se torna rei. Portanto, esse período da história que nós lemos aqui, vários textos, não havia rei em Israel, é o período que não havia monarquia estabelecida. Então, o povo está sendo liderado do Egito até a terra prometida por Moisés. Moisés não entra na terra prometida, Josué assume essa liderança. E depois que Josué assume, Josué vive 110 anos e morre. Depois que Josué morre, a terra fica liderada por líderes tribais dessa federação de tribo de Israel. Por isso, essas tribos, elas eram completamente afrouxadas entre elas. A liderança era ímpia. Por quê? Juízes capítulo 5, versos 16 e 17, dizem o seguinte para nós: por que ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Pergunta. Entre as facções, ou seja, entre os grupos de Ruben, houve discussão. E o verso 18, ele diz:
Gileade ficou da além, uma outra parte de uma outra tribo, ficou da além do Jordão, o Jordão lá do outro lado da rua, ficou uma parte lá, outra parte cá. E a tribo de Dan, porque se deteve, é uma pergunta, junto aos seus navios, os danitas, eles dominavam a parte dos navios, das águas, então eles tinham muitos navios. Isso aí é uma guerra que está acontecendo. E essas tribos de Israel, elas eram completamente mal lideradas. Veja que um ficou escondido ouvindo a flauta, e houve discussão, uma confusão entre a tribo de Ruben. Uma outra parte ficou da além do Jordão, uma parte da Gileade. A outra parte dos danitas ficaram próximos dos navios. E a tribo e o povo liderado por Azer, ele ficou, assentou-se nas costas do mar e repousou nas suas baías. Então, o que nós temos? Uma guerra contra o povo de Israel e as tribos, cada uma dizendo, eu que não vou lá. Eu vou ficar aqui. Uma ficou com seu líder no mar, a outra ficou com seu líder ouvindo flauta, a outra ficou com seu líder do outro lado, a outra ficou tomando banho na baía. E isso mostra uma completa desarmonia entre essas tribos. Muitas vezes eles brigavam entre si por questões de metros de terreno. Então essa é a época que os Juízes foram escritos. Uma época de desobediência, uma época de idolatria e uma época de decadência moral. Havia, irmãos e irmãs, um número de estupro nunca antes registrado na história como fora registrado nessa época. O maior número de aborto registrado no mundo antigo é nessa época. A maior confecção de imagens, de escultura, de postes ídolos nessa época. É uma época que a terra está, cada um, como nós lemos, fazendo o que acha melhor. É a minha vida, eu dou conta dela, eu não vou dar minha vida, obediência a ninguém, quem quiser que se dane, a minha vida quem manda sou eu quero mais meu canto, minha vida, não vou viver com nada, não vou para a igreja, não vou viver com ninguém, meu negócio é eu e eu mesmo. Essa era uma época que o povo de Deus estava desse jeito. Ao redor deles, o Egito querendo se reafirmar, a Babilônia querendo ser império mundial, a Síria muito mais forte, derrubando todo mundo, e mais tarde se tornara, portanto, império mundial. Nessa época de completa destruição, de completa tragédia, Deus mostra para nós algumas coisas difíceis. E esse livro todo ele narra uma série de eventos baseado em dois grandes perigos. O primeiro perigo, eles sofriam grande perseguição dos filisteus nessa época. Eram a nação que mais queria dominar o território de Israel, os filisteus e também os cananeus. Eles eram inimigos. O problema de Benjamim, em Juízes 1, o verso 21, é porque a tribo de Benjamim, como as outras tribos, foram orientadas a expulsar as pessoas daquela terra. E isso foi Deus que disse que era para expulsar. Mas por que Deus falou? Porque aquela terra foi dada por Deus a Abraão antes do povo morar lá. Quando o povo de Deus vacila que vai para o Egito, escravo, Deus traz o povo de volta. Quando Deus traz de volta, a terra está habitada por uma série de povos que tem muitas coisas que não agradam ao Senhor. Uma dessas coisas eram os postes ídolos, os altares a outros deuses, dos quais Deus estava efetivamente aborrecido, e isso tirava a paz de Deus. E Deus disse, vocês têm que expulsá-los daí. Entretanto, a tribo de Benjamim não expulsou, e o texto diz que eles passaram a habitar juntos. Isso foi difícil,
porque eles passaram a copiar o modelo de culto dos jebuseus. E os jebuseus adoravam a Baal, uma divindade que mais tarde seria também adorada pelos filisteus e também pelos babilônios. Uma coisa que Deus ficou extremamente chateado e disse: bom, eu não vou mais abençoar vocês. Diante disso, essa terra viveu dias difíceis. E aí acontece a pior de todas as tragédias. Os dois perigos que ameaçaram esse povo é muito parecido com os nossos dias, embora de uma outra performance. Primeiro perigo, eles sofriam ataques militares dos filisteus. E o segundo perigo, esse povo sofria apostasia espiritual, que quer dizer afastamento de Deus. Então eles estavam sob dois fogos cruzados. O tiro da perseguição de fora e o tiro da perseguição de dentro. Eles sofriam a perseguição externa e eles também sofriam um tipo de apostasia espiritual. Esse povo de Deus era atacado por fora e eles eram atacados por dentro. Hoje, nós não somos diferentes. Existem as nossas perseguições e existem os nossos dilemas que nos afastam de Deus. Então, diante desse caos, diante desse cenário, Deus registra para nós o que nós lemos nesta noite. E eu quero falar com vocês sobre duas etapas, dois grupos que nos dão muitas lições. Primeiro grupo, o grupo dos que serviam ao Senhor. Apesar de todo esse caos, tinha um grupo de pessoas que servia ao Senhor. Esse primeiro grupo que servia nos deixou duas lições. A primeira lição, versos 6 ao 10, a parte A. Verso 6, do capítulo 2 de Josué, de Juiz, ele diz: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança. Havia prosperidade, havia terra para cada um, para possuírem a terra. A liderança de Josué estava levando o povo a adquirir aquilo que Deus havia prometido. Verso 7. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que eram líderes junto com Josué. E eles viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor de Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no, onde lemos, no limite da sua herança. Ele morreu e foi sepultado em Jerusalém, a terra que Deus havia dado para o povo. Ele desfruta em vida e desfrutou com o corpo em morte de uma terra que nem Moisés desfrutara. Em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Verso de número 10. E foi congregada a parte A seus pais toda aquela geração. Congregada quer dizer, foi enterrada, morreu também com Josué. Foi ficando velho, foi partindo todo mundo. Primeira lição do primeiro grupo, do grupo que servia o Senhor. Primeira lição, Josué era uma liderança inspiradora.
todos que estavam com Josué. Lembra dessa frase? Josué era uma liderança, diga comigo, liderança, tá muito fraco, liderança inspiradora. Guarde essa frase, liderança inspiradora. Daqui a pouquinho vocês vão ficar mais fortalecidos, porque tem um churrasco especial para vocês aí, que a gente vai oferecer no final do culto. Primeira lição do primeiro grupo, que servia o Senhor. Josué era uma liderança inspiradora. Todos serviam ao Senhor, verso 7, durante todos os dias de Josué e durante todos os dias dos anciãos que também estavam liderando junto com Josué. Liderança inspiradora. A primeira lição, era alguém que inspirava outras pessoas a buscarem ao Senhor, a servirem ao Senhor. Segunda verdade, segunda lição do segundo grupo que serviu o Senhor. Verso de número 8 até o 10, ainda, do modo geral, ele diz, faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, foi enterrado com 110 anos, e junto com ele morreu em Jerusalém, toda aquela turma. Josué morreu fechando o ciclo de uma era. Josué cumpriu a missão. Josué não foi aquele que correu da raia, não foi aquele que nem Gideão que envergonhou o evangelho de Deus. Josué cumpriu a missão. Primeira lição do primeiro grupo que serve ao Senhor, liderança inspiradora. Segunda lição desse grupo que serve ao Senhor, diga comigo, cumprimento da missão. A missão foi difícil, a missão foi árdua, mas ele cumpriu a missão. Ele não falhou no cumprimento da sua missão. Ele cumpriu a missão. Do outro lado, nesse povo, tem um grupo, que era o grupo que não servia o Senhor. E esse grupo que não servia, algumas observações de destaque. Primeiro, o verso de número 10, a parte B, diz que e a outra geração após eles se levantou, uma geração nova, depois de Josué e dos seus líderes mais velhos. E essa geração não conhecia o Senhor, e nem tampouco as obras que fizera a Israel. Primeiro destaque da turma do lado que não servia ao Senhor. Primeiro destaque. Eles esqueceram de Deus. Eles não conheciam e nem tampouco conheciam as obras que Deus havia feito. Antes da gente condenar essa geração, é preciso fazer uma pergunta inteligente. Quem falhou aí? A turma de Josué, que não passou para a nova geração, ou a nova geração que não quis ouvir? Segundo, da turma que não serviu ao Senhor, verso de número 11 ao 13, o verso diz, então, fizeram os filhos de Israel o que era mal, diga comigo, mal. Eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Por quê? Porque eles serviram a outros deuses, aos Baalins. 12. Eles deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Era o Deus dos pais deles. E aquela geração deixou o Senhor. E depois eles foram-se após outros deuses. E dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, que Deus havia dito para não deixar na terra. Eles deixaram essas gentes, eles se misturaram com aquela gente e eles adoraram os deuses daquela gente. E o texto diz a terrível palavra, que eles adoraram os outros deuses e eles provocaram a ira de Deus. E o verso 13 é arremate. Porquanto eles deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, uma deusa celebrada
pelos filisteus. Segundo destaque da turma que não servia ao Senhor. Primeiro, eles esqueceram de Deus. Segundo, eles abandonaram o Senhor. Uma coisa é esquecer, outra coisa é não fazer parte do culto ao Senhor. Eles abandonaram a Deus e fizeram cultos para outros deuses. Terceiro destaque da turma que não servia ao Senhor. Verso 14 ao 15. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo e o deu na mão dos espoliadores, aqueles que iam tirar os espólios, que o espilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor. Preste atenção, diga comigo, inimigos ao redor. Que vergonha para esse povo. 1372 a.C. Eles não expulsaram os caras de lá porque disseram: ah, na verdade, Mesquita, eles são bonzinhos, Cássia. São meus amiguinhos. Hashtag te amo, Mig. Fica aqui com a gente. Deus falou, não é para fazer isso. Mas eles, hashtag zangado para o Senhor. Hashtag coladinho com você, miguinho. Esses migues deles, que estavam ao redor deles, se tornaram, segundo Deus, Deus é que diz assim, eu os entreguei na mão dos seus inimigos ao redor. O que você chama de amigo, Deus olha e diz, é seu inimigo. E agora? E não mais puderam resistir aos inimigos. Eles estavam se entregando. Lembra dessa frase? Eu não resisto. Eu estou indo. Eu estou sucumbindo nas mãos dos meus inimigos. Mas eles não eram amigos? Eles não foram deixados pela tribo de Benjamim? Eu vou dizer para você uma coisa. Nota de rodapé número 1. Todas as vezes, meus irmãos e irmãs, moças e rapazes, casais de Deus, toda vez que Deus disser um não, não queira dizer um sim. Todas as vezes que Deus disser para nós um não, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, aceite o não de Deus, porque o não de Deus é salvífico, o não de Deus é restaurador, o não de Deus é bom. Ainda que seja duro agora, mas o não de Deus é restauração. Quando Deus disse, não farás para ti imagem de escultura, é para não fazer. Não fique no meio deles, povo meu. Saia, essa é a promessa de Deus, saia do meio deles, povo meu. É para não estar de lenga-lenga. Mas nós insistimos, como essa geração de juízes, a ficar de lenga-lenga com toda a geração que não serve ao Senhor. E o resultado é essa terceira. O terceiro destaque dessa turma de que não serve ao Senhor é esse. Eles perderam o direito às bênçãos de Deus. Ah, é? Vocês não querem mais, não? Não. Vocês querem ficar lá? Queremos. Pois bem, então vamos fazer o seguinte. Eu vou entregar vocês a eles. Vocês vão ficar lá nas mãos deles. Eles vão fazer de vocês, eles vão arrancar tudo que vocês têm, eles são espoliadores, eles vão arrancar tudo que vocês têm, eles vão pilhar vocês e vocês não vão resisti-los. E o verso 15, Deus arremata dizendo, por onde quer que saiam, a mão do Senhor era contra eles, para seu próprio mal, porque o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Terceiro destaque da turma que não serve ao Senhor. Primeiro destaque,
esqueceram de Deus. Segundo destaque, abandonaram o Senhor. Terceiro destaque, perderam o direito das bênçãos de Deus. E por último destaque da turma que não serve ao Senhor, está no verso de número 16, versos 16 e 17. Diz assim: suscitou o Senhor juízes. Aí Deus começou a levantar juízes. E Deus queria que esses juízes livrassem o povo das mãos dos que o espilharam, dos que os maltratavam, dos que os oprimiam. Verso de número 17, o texto diz: contudo, o povo não obedeceu aos juízes que Deus levantou. Antes, esse povo se prostituiu. Preste atenção, prostituiu com outros deuses. Veja que aqui tem sempre o negócio, outros deuses, outros deuses. E eles os adoraram. Depressa, eles se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor. E eles não fizeram como seus pais. Era uma geração perdida, afastada e destruída. Aqui eu tenho duas coisas para dizer para todos nós. Primeiro, o quarto destaque aí, eles perderam a oportunidade de aprender do Senhor. Deus levantou líderes para que livrassem eles, e esses líderes, segundo Deus, está lá no texto, Deus dizia: não permita que o povo faça isso. Deus estava ensinando ao povo um modelo de adoração, puro e santo, mas eles não obedeceram. Eles deixaram de aprender do Senhor. A segunda coisa que eu quero dizer para todos nós é que esse povo, eles entraram no que nós chamamos de um ciclo de declínio. Talvez qualquer detalhe é mera coincidência. Ciclo de declínio. Primeiro, esse povo pecava, preste atenção. Depois eles eram oprimidos, pilhados, porque quando pecavam, a mão de Deus não estava sobre eles. A bênção de Deus não estava sobre eles. Então eles pecavam, eles eram oprimidos, depois eles começavam a se arrepender. E eles choravam: Deus! Deus! Eles clamavam a Deus. E eles entravam para a quarta fase desse ciclo, que era o livramento. Então eles pecavam, eles eram oprimidos, eles choravam pedindo perdão, e Deus perdoava e os livrava. Mas aí eles continuavam, pecavam de novo, oprimidos, choravam e eram arrependidos, e recebiam perdão, e recebiam livramento. Depois eles voltavam de novo, pecavam, a opressão, depois o choro, e depois Deus os livrava. E eles entraram nesse ciclo, que isso foi se repetindo até que chegou uma hora que não tinha mais jeito. O resultado que Deus mostra. Um grande detalhe. Toda vez que nós chorarmos diante de Deus por nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar o pecado e lançar no mar do esquecimento. Porque se você não sabe, quem acusa segundo a palavra de Deus é o diabo que fica dizendo: mas tu quer ser bom, mas tu fez isso. Tu quer ser bom, mas tu fez isso. Deus não. Deus, quando perdoa, Ele não lança em rosto. O tema dessa mensagem é família
2 pontos. O resgate da nova geração. Depois dessa introdução, eu vou pregar. E eu vou pregar o verso de número 18. O resgate do povo de Deus. O resgate do povo de Deus. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz e, portanto, o Senhor se compadecia deles perante os seus gemidos por causa dos que se apertavam, dos que os apertavam e os oprimiam. Amém, igreja? É sobre esse texto que eu vou pregar. Os anos foram passando e aqui estamos nós. Século 21. A era da pós-modernidade, da pós-modernidade. A era onde todo mundo está preocupado em ganhar dinheiro, crescer na vida. E não importa o quanto nós tenhamos que fazer ou trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. Nessa época das nossas vidas, a humanidade está vivendo igual aos dias dos juízes. O tripé do declínio ainda está em nossos dias. Desobediência, idolatria e decadência moral. Não vai mudar. Meu caro Anderson, não vai mudar. Não vai mudar. Minha filha, Débora de Denise, não vai mudar. O mundo continua caminhando a passos largos para um colapso impressionante. Não vai mudar. Deus não estava preocupado com a Síria, Deus não estava preocupado com a Babilônia, Deus não estava preocupado com o Egito, Deus não estava preocupado com os filisteus, Deus não estava preocupado com os jebuseus, Deus não estava preocupado com os cananeus, Deus estava preocupado com o povo dele. Ah, mas isso é egoísmo. Não é egoísmo. Deus tem um propósito. Deus tem um projeto. O projeto de Deus é resgatar todos, indistintamente todos, inclusive eu, todos nós, estávamos caminhando para o abismo, Lorena, sem nenhuma escolha pessoal de sair do abismo. Todos nós, sem nenhuma escolha, raça, cor, sangue, família rica, todos estávamos caminhando para longe de Deus, afastados do Senhor. A nossa época é a época da desobediência, a época da idolatria pessoal, do nosso corpo, da nossa vida, do nosso dinheiro, da nossa casa, da nossa cultura, da nossa ciência, eu diria da nossa denominação. Estamos vivendo dias de idolatria política, viva o presidente tal, viva o presidente tal. Estamos vivendo uma época de idolatria da esposa, do marido, dos filhos. Estamos vivendo uma época de idolatria espiritual. Ah, porque o meu pastor, o meu líder, o meu guru. Estamos vivendo uma era de decadência moral igual ao ano 1372 a.C. dos juízes. Nem por isso Deus está morto, Deus está calado.
Deus está vivo, e melhor ainda, hoje ele mandou o melhor de todos os líderes, porque os 12 juízes se corromperam, caíram e falharam. Mas o grande juiz, sentado no trono, chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele é o juiz puro, incorruptível, general e, sobretudo, compassivo, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele ainda está hoje nos nossos dias pronto a perdoar, mas é preciso que haja em nós duas coisas importantes. Segundo o texto, é preciso que Deus escute de nós a obediência. Está na cabeça do verso. Bota aí, meu filho, mais um pouquinho, verso 18, no início. O Senhor o livrava dos seus inimigos. Primeira coisa que Deus faz conosco no verso de número 18 é nós reconhecermos que nós somos incapazes da autoajuda. Tira isso da sua cabeça, irmão. Você não consegue sozinho, você não está aqui nessa noite porque você veio, porque você quis, não. Você veio porque o Espírito de Deus te trouxe, Ele quer falar, Ele está falando conosco, com você. Então o primeiro sentimento do verso 18, na primeira parte, era preciso que esse povo entendesse que Deus era que suscitava. A libertação da nossa alma, da nossa vida, não é uma escolha pessoal, é Deus que suscita, é Deus que faz, é Deus que deseja salvar a gente. E você está aqui porque Deus te trouxe, Deus te chamou e Deus deseja ansioso pela tua alma. E Ele suscitava. O Senhor era com aquele que suscitava. O Senhor os livrava. O Senhor fazia. O Senhor tinha interesse. O Senhor deseja. Podemos viver qualquer que seja a época. Os nossos pecados serão sempre os mesmos. Desobediência, idolatria e decadência moral. Nesse cenário perdido, Deus levanta um libertador e disse: eu quero restaurar o meu povo. Primeira verdade, é preciso entender que eu sozinho não consigo nada. Salvação não é um alto esforço, salvação não é um curso de faculdade que você luta para entrar. Salvação é Deus suscitando por você. E talvez você está aqui nessa noite assim, meio assim, perdido, meio em crise, ou meio confuso. Mas por que estou indo na igreja sempre? É porque minha mulher está pedindo que nada, é porque meu marido está pedindo que nada, porque meu filho quer que nada. Você só está vindo porque alguma coisa de Deus está acontecendo dentro do teu coração. O nome disso é Deus suscitando para libertar a tua alma, libertar você, como Ele está fazendo conosco. Ele quer ansiosamente a tua vida. Segunda verdade do versículo da geração perdida. A segunda parte. Dá mais um clique aí, filho. Deus se compadece. Mas essa não é a segunda parte. Deus se compadece. A palavra diz que Deus não rejeita um espírito quebrantado e um coração contrito. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Algo que fere a nossa ideologia humana. Isso é uma coisa maluca. Sabe o que é isso? Deus não rejeita. Anderson, Deus não rejeita um coração quebrantado. E a primeira coisa que um coração quebrantado faz, ele diz: eu preciso de Deus. E ele não faz isso nem com palavras. Segundo o texto sagrado, diz que o Espírito Santo, ele ora conosco com gemidos tão apertados. É aquela hora que a gente não consegue nem falar. Deus diz: eu me compadeço quando eu ouvi de vocês os gemidos por causa daqueles que estão apertando, que estão oprimindo. Eu queria te convidar para uma visão
espiritual disso. E quero convidar você para ficar de pé. Família, o resgate da nova geração. Você disse para mim hoje que eu pedi a você para repetir duas coisas bem incisivamente. A primeira coisa é: Josué era um líder inspirador. Líder inspirador. E a segunda coisa que eu te disse para você falar comigo era o cumprimento da missão. Deus quer falar muito através de nós. As nossas famílias, irmãos, são o alvo de Deus. Transformar o mundo. E eu quero conclamar aqui nessa noite todos, porque aqui estamos todos reunidos, tanto os pais quanto os filhos. Aqui nós temos duas gerações. A dos pais, que muitas vezes diz que conhecia o Senhor, mas esqueceu de passar o bastão para a próxima geração. A dos pais que lia a Bíblia, que orava, que fazia, mas esqueceu de passar. Se preocupou tanto consigo mesmo e Deus, esqueceu de passar o bastão para outra geração. Essa é a nossa geração. E aqui tem a outra geração, os jovens, que estão vivendo nesse mundo caído. O que é que esse mundo tem? O tripé? Desobediência, idolatria e decadência moral. Está tudo aí. De outro lado, você tem jovens que não querem ouvir a palavra dos pais. Mas nessa noite eu quero dizer aos pais duas coisas. Primeira coisa que eu quero dizer aos pais: você precisa ser um líder inspirador. Você precisa levar a sua família a adorar ao Senhor. Você precisa ser um líder inspirador. Você precisa motivar a sua casa a ser uma casa de adoração. Sabe por que a casa de muitos de vocês está em crise? Sabe por que os casamentos de muitos de vocês estão em crise? Porque, irmãos, vocês estão esquecendo o Senhor. Vocês estão abandonando o Senhor. Ah, pastor, eu não aceito isso, mas essa é a verdade. Como assim? Você está rodando em círculo, procurando todo tipo de ajuda do mundo, gente, do planeta. Mas a ajuda está dentro da tua casa. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Eu vou morrer, irmãos, nessa igreja. Espero que velho, insuportavelmente velho. Claro que não, pastor, esse tempo todo. Mas eu vou morrer nessa igreja, insuportavelmente velho, dizendo essa frase: sature a sua casa da palavra de Deus. Pare de fazer da Bíblia uma exposição. Você não precisa estar todo dia postando a foto na Bíblia, no seu Instagram, no seu sei lá o quê. Dizendo, lê na Bíblia, não. Leia a Bíblia para você. Leia a Bíblia na sua casa. Sature a sua casa disso. Agora tu passa a semana toda sem falar com Deus. E quer que Deus faça alguma coisa por você. Será que nós não somos aquela geração que abandonou, que esqueceu? Primeiro ensino, seja como Josué, seja inspirador. Leve a sua família a adorar o Senhor, custe o que custar. Porque tempo de série nós temos, tempo do Instagram nós temos, tempo do Facebook finado nós temos, tempo do WhatsApp nós temos tempo de tudo. Segunda coisa que eu quero te ensinar, irmão, em nome de Jesus, cumpra a missão.
custe o que custar. Não abra mão da tua família. Ensine as verdades de Deus. Diga não todas as vezes que for necessário. Os teus filhos não vão se perder porque estão ouvindo não. Ninguém morre porque chora. Agora, depois disso, é preciso a gente assumir uma realidade. O versículo 18 de Juízes 2 diz o seguinte: o povo entendeu que quem suscita a libertação é o Senhor. Então eu vou te fazer um convite. Procure Deus. Eu vou ser bem duro agora. Procure Deus. Sabe aonde? Não procure Deus no amiguinho da faculdade nem do colégio. Não procure Deus no gabinete pastoral. Não procure Deus nos consultórios das suas sessões de psicologia. Não procure Deus com teu colega ou colega de trabalho, o homem ou a mulher, que fica te falando um monte de coisinha, como é viver a vida, criar filho. Não procure Deus nessas pessoas. Procure Deus na fonte, em Deus. Especialmente nesse sentido. Verso 18, a parte B. Procure Deus gemendo e dizendo a Ele o quanto estão te apertando e o quanto estão te oprimindo. A causa de nós não sermos ouvidos é que Jesus disse: vocês pedem e não recebem porque pede mal. Pede para os seus próprios deleites. Irmãos, a gente quer passar na carteira de motorista, a gente quer passar na faculdade, a gente quer passar, a gente quer acertar na telecena, irmãos. Pede com tua face no chão, com teu rosto molhado, gemendo, dizendo: Deus, como fez Jacó, eu não saio daqui enquanto o Senhor não der a minha bênção. O anjo apertou a coxa dele e disse: pode arrancar coxa, arrancar tendão, mas eu só saio quando o Senhor mudar o meu cativeiro. Eu não aguento mais ser chamado de suplantador, de mentiroso, de enganador. Muda meu nome, muda minha história, pelo amor de Deus, faça uma coisa comigo. Moisés subiu ao monte e disse: só desço quando o Senhor me mostrar a tua glória. Moisés, tu não pode ver a minha glória, mas eu não desço enquanto o Senhor não me mostrar. Ele disse: então vai para a fenda da rocha, fica naquela brechinha, porque eu vou fazer passar a minha bondade. Moisés viu o vulto da bondade de Deus e caiu. E quando desceu, o rosto dele estava transfigurado. Eu acredito que a nova geração só pode ser resgatada quando nós começarmos a gemer. E o Senhor vai suscitar a libertação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Aleluia. Cadê o povo de Deus que clama? Cadê o povo de Deus que chora, que busca, que geme? Irmãos, nós estamos contando a nossa luta para psicólogos, com todo carinho a psicólogo, meu Deus. Nós estamos esperando que, Guilherme, alguém resolva a minha causa. Me ajuda. E a cruz está lá dizendo: cadê? Vem aqui. E Deus disse, claro, como lindo dia de sol. Só tem uma coisa para quebrantar o meu coração. Só tem uma coisa que me compadece deles: o seu gemido. O texto diz que o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos.
Moisés estava lá pastoreando as ovelhas e o fogo consumiu a sarça e ele foi ver e a voz de Deus saiu de dentro da sarça dizendo: Moisés, o clamor do meu povo no Egito, 400 anos. E no dia que eles pararam para clamar, Deus disse: eu ouvirei. Sansão, cego, pecador, prostituto, adúltero, irmãos, adúltero. Ele faz a última oração, ele diz: Deus, eu não aguento mais. Ô menino, vem cá, menino. Cego, irmãos, o servo de Deus, cego, prostituto, pecador. Ô menino, me leva ali nas colunas do templo. E o menino botou ele nas 2 colunas. Ele disse: pode ir embora, meu filho, deixa eu só aqui. E a oração de Sansão, para mim, Pedro, é a oração mais gemida da história. Ele disse: Deus, eu sei, eu pequei. Eu deveria ter te ouvido quando eu entrei com Dalila naquela tenda. Eu sabia, Mas eu quero falar uma coisa para o senhor, eu não aguento mais. Ouviu os gritos desses caras gritando: viva Dagon, Dagon é poderoso. Eu não aguento mais isso. Faz uma coisa para mim, Deus. Restaura meu poder pela última vez. Parece que eu vejo o Espírito Santo chegar lá no céu com aquela taça de ouro que está lá em Apocalipse, cheia de oração de Sansão. E o Senhor disse assim: o que é que ele quer? Ele está quebrantado, ele está gemendo, ele está pedindo que o Senhor devolva para ele o poder pela última vez. Deus disse: desce lá e dá a ele todo o poder que ele nunca teve até hoje. O que Deus está dizendo ali? Eu não aceito, eu não resisto um coração quebrantado. Quando nós oramos, Deus faz coisas maiores do que nós. O nosso pecado, a nossa dor, a nossa luta, a nossa desobediência, a nossa decadência moral, a nossa idolatria só permanece até o dia que a gente ajoelha diante dele e diz: Deus, eu não aceito mais. Eu não aguento mais os gritos dos opressores, dos que me apertam. Eu não quero mais isso. E eu só vou levantar quando o Senhor bradar em meu favor. E o Senhor do céu disse: eu me compadeci. Porque Deus é longânimo em ouvir o seu povo. Se nossas famílias querem ser restauradas, resgatadas, é preciso a gente começar o caminho do gemido. E eu convido você para isso, meu irmão. Amanhã, esta igreja vai começar agora a semana de oração do mês de abril. 6 horas da manhã. Ninguém morre. Ah, mas é longe. Vem assim mesmo. Eu vou trabalhar 7h30. Melhor ainda, passa aqui. A gente vai fazer um café para você. Você passa aqui de 6 a 7. Dobra o teu joelho e começa a clamar. Pastor Silvio, meus filhos estão afastados. Comece a gemer por eles. O teu gemido vai chegar ao coração de Deus. E Deus vai se compadecer dos teus gemidos. Pastor Silvio, a minha família está separada, quebrada. Deus vai ouvir o teu gemido. É preciso gemer ao Senhor. Pare de gemer para os outros. Grite apenas para aquele que pode ouvir o teu clamor. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Senhor Deus, é verdade que nós temos vivido uma geração igual a dos juízes. Cada um de nós acha o que deve fazer aos nossos próprios olhos. Casamos, damos em casamento, estudamos, construímos casas, adquirimos terrenos. Mas nada disso tem sido suficiente
Porque no fundo há um vazio dentro de nós. Porque os casamentos estão indo mal, porque a família está quebrada, porque os filhos estão distantes do Senhor. E nós aprendemos do Senhor nessa noite que o Senhor é quem suscita a libertação. Já entregamos isso, já reconhecemos que não conseguimos sozinhos. Não conseguimos com os psicólogos, nem com pastores, com os aconselhamentos, não conseguimos. Agora, nós somos confrontados hoje à noite a gemer nos teus pés. Como aquela mulher que regou teus pés com o melhor perfume e que chorava regando os teus pés com as lágrimas, Senhor. Ela pedia o cálice da graça, ela pedia o perdão e o Senhor deu o perdão. Aquela mãe que gemeu pela filha e disse: eu só quero a migalha, Jesus. E o Senhor ouviu aquela mulher. E nós ouvimos na Bíblia que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente. O Senhor não mudou. Tira de nós toda essa murmuração que vive no nosso coração, Deus. E nos ensina a gemer para a pessoa certa, que é a tua cruz, é o teu pé. É aos teus pés. Nos ensina a voltar ao lugar de onde caímos. Era tão bom quando nós falávamos com o Senhor. Às vezes nós temos perdido o primeiro amor, Senhor. Estamos tão preocupados com as nossas conquistas. Estamos perdendo a nossa casa. A geração de Josué foi tão legal, mas não passou para a geração seguinte. A geração seguinte falha porque não ouviu com a geração anterior. E às vezes nós estamos assim, amando ao Senhor, mas os nossos filhos estão odiando o Senhor. Eles estão indo longe. E nós queremos que eles voltem para o Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que nessa noite o Senhor resgate a nova geração a partir de nós, pais, dos nossos casamentos, dos nossos lares. Nos faça líderes em casa, inspiradores. Nos ajude a cumprir a missão de pai, de mãe, de esposa, a buscar o Senhor, a gemer diante do Senhor. E nos ajude a gemer pelos filhos que se foram, que saíram, que se desligaram, mas que eles voltem o mais rápido possível, Senhor. Eles voltem. E se nós não soubermos orar como convém, envia o teu Espírito Santo em nós para nos ensinar a orar gemendo com gemidos inexprimíveis. Eu oro por mim, pelos meus irmãos, pela tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém.